Olha, há muito se observa que algumas empresas se aproveitam da vulnerabilidade dos idosos para venderem produtos em condições prejudiciais ao consumidor. Ok? As empresas é o seguinte, bom, os idosos não têm muita negócio de internet, que mais? Cartão de crédito, essa coisa toda, e as pessoas podem ser enganadas nesse caso ou não. A doutora Adriana Barreto, que é especialista em direito civil da Roncato Advogados, está aqui conosco, gentilmente participando aqui conosco. Doutora Adriana, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda, muito obrigado. Adriana, a gente poderia separar, vamos dizer assim, num estatuto, num código, alguma coisa, vamos dizer assim, essas questões relativas aos idosos? Sim, no Brasil nós temos o Estatuto do Idoso, né, que foi criado justamente para proteger as pessoas que são maiores de 65 anos de idade. Né? Então existe aí, além do Código de Defesa do Consumidor, que foi criado especificamente para proteger a situação daquela pessoa que adquire um bem ou um produto, ou seja, o consumidor, existe também o Estatuto do Idoso, que foi criado justamente para isso, para proteger essas pessoas especificamente com maiores de 65 anos. Sim. No Brasil, entre 2010, de 2000 a 2010, aliás, a população com mais de 60 anos aumentou em 38%. Mais de 60 anos de idade? Mais de 60. Agora, com mais de 80 anos, essa população aumentou ainda em 84%. Mais de 80 anos? 84%? 84%, de 2000 a 2010. Sim, 84%. Isso, nesse período, nesse curto período, aumentou, você veja, 84% a população com mais de 80 anos. Então, assim, o foco dessas empresas, e que geralmente praticam esse tipo de conduta, de fraudes até, é direcionada para esse tipo de me dá um exemplo, vamos dizer, uma fraude específica para pessoas idosas. Por exemplo, engraçado que até a gente vê muitas situações que o idoso sofre assédio da sua própria família, na condição assim, olha, eu preciso de um empréstimo bancário, e o banco, quando empresta o dinheiro para essa pessoa, ele sabe que ele tem a garantia do recebimento, porque na verdade aquele dinheiro é descontado diretamente da folha de pagamento do aposentado, então não tem como o banco não receber por aquilo. Então esses empréstimos são concedidos com mais facilidade a essas pessoas, em razão que o banco, na verdade, não tem risco nenhum. É o chamado crédito consignado, é isso ou não? Exatamente. É o crédito consignado. O crédito consignado. Então, o que a gente observa, às vezes, é que as pessoas da família mesmo assediam essa pessoa, esse idoso, que não tem nem muito discernimento do que está fazendo, para pedir um empréstimo lá no banco, e ele é que acaba arcando com tudo aquilo ali. Outra situação muito específica também que a gente vê é que o idoso, às vezes, ele é abordado, ele é assediado na própria residência. Vendedores de porta em porta que passam de N ramos de atividade de empresas que a gente observa. A pessoa ali é assediada para adquirir um produto específico, acha que vai pagar um preço por aquilo ali, passa os dados do cartão de crédito muitas vezes, e aí quando vem aquela fatura, vem um valor exorbitante, absurdo, e a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, assim, eles não têm discernimento, muitas vezes, na relação contratual, a relação financeira, a relação jurídica, então, nem se fala, infelizmente. Sim. Bom, e ele, então, já existem leis que o protegem ou não? Sim, existe o Estatuto do Idoso, né? E o STJ, o Judiciário, né, felizmente, tem observado essa questão, porque o consumidor em si, ele já é considerado a parte vulnerável da relação. E o consumidor idoso, ele tem uma hipervulnerabilidade reconhecida, né? Ou seja, ele é vulnerável e é mais agravante ainda a situação dele. Então, o STJ, o Judiciário em geral, tem reconhecido essa situação e, para esses casos, tem observado mais atentamente e, muitas vezes, até considerado nulo aquele negócio jurídico que foi realizado, baseado no fato de que a pessoa realmente, por ser idosa, além de consumidora, que já tem que ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor, tem o Estatuto do Idoso para protegê-la ainda mais. Agora, por exemplo, se um idoso entra com ação no judiciário, ele tem precedência ou não? Para discutir essa questão? Para discutir o seu... Sim, veja... A audiência dele é anterior? Sim, ele tem prioridade. Tem prioridade? Tem prioridade. Existe
por conta até do Estatuto do Idoso, existe essa questão da prioridade de tramitação dos processos. Apesar que hoje em dia a população, por ter aumentado muito, principalmente com mais de 80 anos de idade, essa fila é muito maior. Então, muitas vezes você pede a prioridade de tramitação do processo e isso reverte contra você, porque a fila dos idosos é maior do que... muito maior. Muito maior. Mas a tendência, assim, a ideia dessa prioridade de tramitação é que realmente o processo ande com mais celeridade, justamente porque às vezes... antigamente, quando os processos não eram eletrônicos, Sim. a gente via ações civis tramitando por 10, 15 anos. É verdade. E muitas vezes a pessoa chegava a falecer e não via o final desse processo. É verdade. Né? Infelizmente. Então, Quer dizer, hoje com o processo eletrônico é mais fácil você selecionar por idade ou por qualquer outro critério, não é isso? Sim, até quando você fazer a distribuição dessa ação, eletronicamente, você já coloca a condição de prioridade de tramitação em relação à idade do autor da ação, vamos dizer assim, né? Lógico, comprovando que ele é maior de 65 anos, aquele processo já recebe um cuidado diferenciado. Agora, quando é que a gente começa, eu já sei, mas quando é que a gente começa a ser idoso? Então, considera, como prevê o Estatuto aí do idoso, né? Seria as pessoas maiores de 65 anos. Mais de 65 já é idoso? Sim. Já é idoso. Já está na terceira idade? Aqui no Brasil, considerado. Não é que, veja, a idade eu acredito está muito mais na cabeça do que na questão física, mas foi criada essa condição, essa regra para... No Brasil. No Brasil. Em outros países do mundo é essa média também. Essa média, mais ou menos 65 anos. Mais essa média mesmo. Aqui é 65. 65 anos de idade. Aí ele passa, então, a ter esse acompanhamento judiciário que você... Isso, especial, essa condição especial de tramitação eletrônica mais rápida dos processos, essa proteção do Estatuto do Idoso, né? Essa questão... Aquele estacionamento também, né? Também as vagas, claro, as vagas para estacionamento, muito importante. Inclusive, essa questão das vagas, as pessoas, você sabe como é brasileiro, né? Não respeita muito. Verdade. Isso teve, recentemente, inclusive, teve até uma situação onde foi feita uma verificação maior com relação a isso e uma punibilidade maior também para que o brasileiro crie, né, vergonha e pare de usufruir aquilo que não é de direito. Helena, quais outros aspectos ainda em relação aos idosos, né, que a gente poderia contar aqui para o nosso público? Aspectos especificamente? Em que sentido? Por exemplo, a pessoa compra uma passagem aérea. Ok. Tá? Na hora de embarque, ela tem precedência ou não? Sim, ela tem preferência. Ela tem preferência no embarque, ela tem preferência na questão de filas, né? Em qualquer tipo de local, de localidade, de estabelecimentos, ela tem toda essa preferência. Quer dizer, o supermercado tem que ter um caixa para idosos. Especificamente e pessoas para idosos. Que tenham deficiência, é isso? Também. Mulheres gestantes, né? Pessoas com deficiência física, e entre elas também os idosos também são protegidos. Agora, a punição, a gente brincou com aquele negócio do estacionamento, né? Sim. Há punição ou não? Olha, não existe uma regra... regra... Ou é só puxão de orelha? Só puxão de orelha. Não existe uma regra, mas veja, aquele idoso que se sente lisado, por exemplo, está lá no supermercado e vê que aquilo ali não está sendo observado, que as pessoas não estão, na verdade, respeitando o direito dele, pode, obviamente, buscar o judiciário. E aí, aquele estabelecimento comercial que não está atento àquela regra, se ela está sendo cumprida ou não, vai sofrer as consequências, né? Muitas vezes, responder por uma indenização, enfim. Mas aí, nesse caso, ele teria que pedir isso, a tutela jurisdicional, realmente. Sim. Quer dizer, ela teria, então, que fazer um boletim de ocorrência, eu suponho? Também, um boletim de ocorrência seria para noticiar o fato, né? E depois entrar na justiça civil, buscando uma indenização e uma reparação de dano por essa falta de obediência. Agora, isso também acho que vale muito da educação, né? Sim, né? Da cultura do povo brasileiro, né? Infelizmente, né? Como nós éramos um país muito jovem e pouco velho... Sim, é verdade. Agora está invertendo? Está invertendo. Eu acredito muito nisso, sim. Muito é da nossa cultura, né? Infelizmente, nos outros países a gente não observa esse tipo de coisa. As pessoas não precisam buscar tanto o judiciário para verem os direitos delas garantidos. Exatamente, porque é uma questão cultural e educacional. Exatamente. Eu, às vezes, venho de metrô para cá, desço aqui na estação Barra Funda. Certo. E, às vezes, eu vejo o seguinte, às vezes que as pessoas estão sentadas nos bancos de idosos, né, e a pessoa não levanta. Não levanta. Finge que está dormindo? Exatamente. Finge que está dormindo. Não, ele pega, agora sabe qual é? Ele pega o Zap e fica assim olhando no Zap, fazendo de conta que não tem ninguém ali e tal. Entendeu? Dá aquela olhadinha. Às vezes tem a mulher até com criança no colo e o cara continua ali no Zap.
Já flagrei várias gente aqui olhando no Zap Zap. Dá aquela olhadinha e fala, será que ele é mesmo idoso? Não, acho que não. Vou continuar aqui no meu... Vou continuar aqui no meu Zap Zap. Exatamente, com certeza. Eu já vi muito isso. Também continuando e fingir que está dormindo é... Eu acho que o maior é o fingir que está dormindo. Você matou em cima agora. E você anda de metrô também ou não? Ando de metrô, com então certeza. Também já vi muito acontecer. Então é isso aí. Adriana, muito obrigado. Prazer em conhecê-la. Muito grato. Muito obrigado por tudo que disse aqui.